Oi aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não saia daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com Ida Schwartz sobre síndromes raras. Bem, pois é. Ida Schwartz faz parte do Serviço de Genética Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É professora da URGS e coordena o INRARAS, Instituto Nacional de Doenças Raras, criado em dezembro de 2023, no Hospital de Clínicas e URGS, sendo o primeiro voltado a pesquisas na área, na América Latina. Também é presidente da Sociedade Brasileira de Genética. 28 de fevereiro é o Dia Mundial de Doenças Raras. A data foi criada pela EuroDIRS, a Organização Europeia de Doenças Raras, em 2008. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 350 milhões de pessoas vivem com alguma síndrome rara em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é de 13 milhões. Ida, bem-vinda aqui ao Saúde Mais, aqui à TVE. Vamos começar definindo o que caracteriza uma doença rara. Como é que a pessoa vai descobrir que o sintoma que ela tem vai ser caracterizado como uma doença rara? Então, primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse tema que é tão inviabilizado ou invisibilizado, ok? O que é uma doença rara? O conceito de doença rara ele é um conceito numérico, tá? Então, epidemiológico, como nós chamamos, e uma doença rara no Brasil é considerada como sendo aquela doença que afeta até 65 pessoas num grupo de 100 mil pessoas, tá? Em outras palavras, é mais ou menos uma pessoa a cada 2.500, tá? Pois é, porque acaba sendo também um conceito amplo, porque essa doença rara ela pode se caracterizar em diversas partes do corpo. Como é que vocês entendem isso assim, na área da saúde? É bem isso mesmo, é bem complicado, por isso que acaba sendo uma definição em termos de números, porque do ponto de vista clínico, elas são bem diferentes entre si, bem heterogêneas. Então, de uma maneira geral, essas doenças elas são graves, afetam múltiplos órgãos e iniciam na infância. São condições que afetam principalmente crianças. Tá? Doenças autoimunes são consideradas doenças raras ou também elas entram nesse espectro amplo, né? Algumas delas são raras, sim. Então, se está dentro dessa estatística, tá? As doenças autoimunes, mesmo doenças infecciosas, desde que esteja dentro dessa definição numérica, entra dentro de doenças raras. Agora, é bem interessante, cada país tem a sua definição de doença rara. Já que eu falei de doença infecciosa, né? Por exemplo, tuberculose aqui no Brasil não é uma condição rara, mas em outros países pode ser considerado rara. Pela geografia, pelo estilo de vida e por várias Isso, características. por vários motivos, pelas questões climáticas, enfim, né, do ambiente, de ecologia, então, e genéticas, porque eu dei o exemplo da infecciosa, mas 80% das doenças raras elas são genéticas. Vamos voltar para essa informação de que é na infância que se define. Muitas vezes na infância é muito difícil tu diagnosticar alguma coisa, porque a gente não vai ao médico a não ser no pediatra, né? Uma criança, em geral, não vai ao otorrino, a não ser que tenha uma dor específica. Então, como é que se prepara para essa descoberta? O que tem que, tanto a família estar atenta e também os profissionais de saúde? É bem importante isso. Nós sabemos que as pessoas com doenças raras, em geral, elas sofrem uma odisseia diagnóstica muito grande. O que é uma odisseia diagnóstica? É o tempo que leva entre o início dos sintomas até o diagnóstico.
Tá? E o que nós queremos é encurtar essa odisseia. Em média, para você ter uma ideia, os dados mostram que aqui no Brasil uma pessoa com doença rara demora 5 anos para ter seu diagnóstico. Tá? Então, é bem importante que os profissionais de saúde, as famílias, estejam atentas aos sinais que podem indicar uma doença rara. Tá? Como eu comentei que na maioria das vezes, 80% das vezes, essas condições raras são genéticas, eu vou chamar a atenção para alguns sinais que levantam a possibilidade, então, de ser uma doença genética. Tá? Então, por exemplo, quando nós temos na família uma história familiar de alguma coisa meio inexplicada, por exemplo, é uma criança que começou a ter algum problema para se desenvolver, mas que a gente já sabe que teve um irmão ou uma irmã que faleceu muito precocemente, sem uma causa determinada, a gente tem que... Acende um alerta. Isso, a gente chama assim, um red flag, uma bandeirinha vermelha. Isso aí pode ser sinal de alguma coisa. Né? Crianças, então, que são filhas de casais aparentados, né? Que são, por exemplo, filhas de primos, irmãos, também teriam uma maior chance de ter uma condição genética. Outro ponto que é bem importante, falando de problemas neurológicos, né? Sempre que houver perda de habilidades, então, é uma pessoa que caminhava e deixou de caminhar, ouvia e deixou de ouvir, isso é um sinal que pode ser uma condição genética. E quadros que acontecem fora da idade prevista. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, câncer de mama. Né? O mais frequente é que o câncer de mama ele inicie depois que a mulher entrou na menopausa. Então, sempre que afete, por exemplo, uma mama só. Sempre que tiver 2 mamas afetadas, ou uma mulher muito jovem com câncer de mama, bandeirinha vermelha também. Tá? Trabalhar na prevenção, então. Trabalhar na prevenção. E, claro, assim, as condições raras genéticas, os órgãos mais afetados, eles acabam sendo o cérebro e também o fígado, tá? Músculo também, mas principalmente cérebro e fígado. Então, quando tiver problema neurológico, problema hepático de causa indeterminada, de novo, a bandeirinha vermelha. Quais são os profissionais que lidam com essas doenças raras? Quando a gente começou a conversar, né, tu falaste muito bem do pediatra, né? Então, claro, de novo, tem pessoas adultas ou mesmo na melhor idade, né, os idosos, que vão iniciar com uma doença rara já na idade adulta e depois dos 65 anos, mas a maioria ainda é na faixa etária da infância. Né? Então, os pediatras e os profissionais de atenção primária, então médicos de família, né? Eles são os profissionais que devem assim mais estarem atentos a esse tipo de pista para que eles possam encaminhar, então, esses indivíduos para um centro especializado de atendimento. Tá? Porque, normalmente, é necessária uma investigação mais minuciosa e que não é disponível em todos os laboratórios. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 2 serviços de referência em doenças raras que são reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Um é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que já funciona como serviço de referência desde 2016, mas em Santa Maria agora, então também logo em breve teremos um outro serviço. O médico que costuma coordenar o atendimento desses casos é o médico geneticista. Mas, olha só, daí não vou falar, às vezes a gente tem uma tendência a estar falando só profissional médico, mas
eles precisam de um atendimento multiprofissional. Então, assim, fisioterapeuta é muito importante, terapeuta ocupacional é muito importante, psicólogo, né? Porque nós temos que ver o indivíduo como um todo. Claro. Qual é o papel, então, do Inharas então, nesse contexto? O Inharas, quando é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e quando a gente fala de instituto, às vezes o pessoal pensa que tem um prédio, né? Não é nada disso. Na verdade, o Inharas é uma rede virtual de pesquisa que é sediada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque o Clínicas é o hospital universitário, né, da URGS, e a nossa função é congregar ações de pesquisa e promover ações de pesquisa na área de doenças raras, porque tem muita coisa desconhecida em relação a doenças raras, tá? Tu poderia me perguntar assim, quantas doenças raras existem? Eu vou te dizer, não se sabe, tá? Porque ainda estão sendo descobertas novas doenças raras. Algumas doenças raras são tão raras que a gente não entende nem direito assim quais são as manifestações clínicas, qual é a melhor forma de tratamento. Então, é fundamental que sejam gerados dados. Tu vês, eu disse aqui no início que a definição de doença rara depende de país para país, né? Aqui no Brasil, a gente não tem bons dados sobre quantos pacientes existem com cada doença rara. Então, até isso, a gente tem que estar fazendo levantamentos para que a população seja melhor atendida. Esse conceito de doenças raras como um estudo específico, ele é mais recente, assim, em relação ao estudo de outras doenças? Sim, aqui no Brasil, para te ter uma ideia, esse conceito data de 2014, é recente. Tá? 10 anos? Isso, essa é a data da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, e a partir dali que foi definido. Mas, óbvio, né, que já existiam algumas outras políticas de governo que acabam assim, ajudando a comunidade de raras, né, como o teste do pezinho. Tá? Porque o teste do pezinho, o nome assim mais correto é Programa de Triagem Neonatal, ele é uma estratégia de prevenção de condições genéticas, nem todas são raras, tá? Assim, mas é uma estratégia que permite um diagnóstico mais precoce, por exemplo, e que tem como política no Brasil desde 2001. Então, tá, por hora era isso, doutora Ida Schwartz. Vamos a um breve intervalo de saúde, mas já volta. Saúde mais de volta e a gente continua a conversar sobre síndromes raras com a médica geneticista Ida Schwartz, presidente da Sociedade Brasileira de Genética. Bem, doutora Ida, a gente aqui no primeiro bloco falou aí da importância de observar as crianças, mas existem alguns sintomas que talvez possam ficar mascarados, sei lá, uma criança que se queixa de dor de cabeça, assim, ficou muito no sol, né, então tá com dor de cabeça. E isso quando é frequente, é mais uma das red flags, né, das bandeiras vermelhas, né, e essa criança, então, que pode estar com uma doença rara, ela também pode levar esses 5 anos para se descobrir? Também pode. Esses 5 anos, para deixar bem claro, ele começa a contar desde o início dos sintomas, né? Então, vocês veem, tem o início de sintomas, daí tem o tempo que leva para a família perceber que pode ter alguma coisa errada, daí vai levar no primeiro profissional de saúde, daí leva um tempo para que o profissional de saúde se atente que pode ser uma condição rara, porque a gente aprende nas faculdades de saúde a pensar sempre no que é mais frequente, não no que é mais raro, e somente agora, tá? Começaram a ser mais ensinadas nas faculdades de saúde tópicos sobre doenças raras.
Daí, quando o profissional de saúde se dá conta que pode ser uma doença rara, ele tem que encaminhar para um especialista. Tá? Esse especialista, no caso, eu estou falando do médico geneticista em particular, ele existe tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. Tá? Se o paciente depende da rede pública, ele vai ir para uma fila. Tá? E essa fila, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ela atualmente inclui 2.000 pacientes. Tá? Então, tem que esperar esse tempo também da fila para que ele seja chamado e que daí comece o seu atendimento num serviço de referência. Eu não sei se a gente pode colocar dessa maneira, mas quais são as doenças raras mais comuns ou que tem mais gente mapeada no mundo, no Brasil? Como é que a gente entende essa estatística? Gostei do jeito que tu falaste. Eu vou assim, é difícil a gente dizer com certeza que no Brasil que é mais comum, mas a gente pode comentar do que é mais mapeado. Tá? Então, por exemplo, nós sabemos que uma condição que está no teste do pezinho, que se chama fenilcetonúria, ela é uma das mais frequentes, principalmente aqui no sul do Brasil, tá? Junto com fibrose cística. Tá? Então, a fenilcetonúria ela é uma condição que dá deficiência intelectual, e a deficiência intelectual pode ser prevenida com tratamento. E, por isso a importância de ela estar no teste do pezinho. Então, quem tem fenilcetonúria tem toda uma dieta especial para possibilitar que não desenvolva a deficiência intelectual. Fibrose cística, ela é uma condição também que é considerada rara, aí que com o tratamento diminui daí a intensidade do envolvimento de problemas de pulmão. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos também um outro grupo que é frequente, que é um grupo que daí começa mais na idade adulta, tá? Que são as ataxias espinocerebelares. Elas não dão deficiência intelectual, mas a pessoa, quando fica adulta, ela tem uma tendência a ter problema de equilíbrio, problema para caminhar, pode passar a precisar de cadeira de rodas. O outro nome dessa condição é doença de Machado-Joseph, e ela é bem comum aqui no Rio Grande do Sul por causa da imigração açoriana. Tá? Então, que acabou, então, trazendo a condição para cá. E aí onde entra a parte sanguínea, territorial, isso, que muda a dinâmica de um espaço. Exatamente. Tá? Mas eu estou dando esses exemplos, né, entre pelo menos 10.000 doenças que poderiam ser catalogadas como raras. Tá? Sim. E, bom, além do desafio do diagnóstico, imagino que o paciente e médico também tem o desafio do tratamento. Como é que o desafio desse tratamento para um paciente, como é que fica? Também deve variar muito de acordo com a natureza, mas gostaria de saber um pouco mais. Na maioria dos casos, não tem um tratamento específico, tá? Mas existe um tratamento. Tá? Uma das principais questões, como eu disse que a maioria é genética, né, é propiciar que a família receba aconselhamento genético. Então, a família ela tem que ser informada sobre o risco, por exemplo, dessa condição acontecer de novo na família. Porque, às vezes, o risco pode ser bem alto, às vezes não é tão alto. Mas isso interfere nas decisões reprodutivas da família. Então, é bem importante. Tá? Algumas condições têm tratamento específico. Tá? E muitos desses tratamentos são de alto custo, vários o SUS já está reembolsando. Tá? Dentro desses tratamentos de alto custo, por exemplo, tem uma condição que é também bem prevalente, tá? Em todo o Brasil, que é a atrofia muscular espinal proximal, que é o AMI, tá? E que já tem aprovado no SUS até terapia genética para ele. No geral, essas condições elas são tratadas de uma forma que a gente chama assim sintomático ou paliativo, principalmente quando não tem tratamento específico. Então, vai se tratando
a gente monitora os pacientes, acompanha, tenta diagnosticar precocemente as complicações e tratar. Daí, por exemplo, se vai ter problema de coração, trata o problema de coração. Se tem pressão alta, trata a pressão alta e assim por diante. Se tornou comum esse mapeamento genético, o conhecimento, né, um conhecimento muito mais além do que a gente conhece da história dos nossos parentes mais imediatos. Qual é o papel, assim, desse... Eu até não sei se é assim que chama, né, desse mapa, desse conhecimento dos nossos ancestrais. Hoje é impressionante o avanço da genética, tá? Assim, dentro da medicina. Hoje em dia nós temos acesso a muito mais exames. Esse termo mapeamento, o termo que a gente usa assim é sequenciamento, tá? Então, como tu falaste, podem ser feitas análises do nosso DNA para ver questão de ancestralidade, tá? Mas quando a gente coloca assim no contexto de saúde e doença, a gente acaba fazendo análise do DNA para identificar variações que podem levar à doença. Porque se tu examinar o teu DNA e eu examinar o meu DNA, ele vai ter diferenças. Até a maioria da diferença do DNA ela não significa doença. Então, quando a gente tem um indivíduo que tem uma condição genética, a gente tenta encontrar qual é a variação que está levando à doença. E esses métodos são cada vez mais disponíveis e têm ajudado a gente a melhorar a questão do diagnóstico mesmo, tá, de doenças raras. Bom, e além da genética, o estilo de vida ou a contemporaneidade também pode gerar algum fator doença rara? Esse estudo, assim, como é que a gente pode entender? Também, cada vez mais, existem estudos desse tipo, porque a gente sabe que a gente não é só DNA, né? Nós somos o fruto da nossa interação com o ambiente, com o nosso estilo de vida. Tem vários exemplos de condições raras genéticas que são agravadas, certo, pelo estilo de vida. Então, vou dar um exemplo, assim, tem uma condição que se chama deficiência de alfa-1 antitripsina, que pode afetar o pulmão, né? Mas sempre assim, vai afetar de uma maneira pior se a pessoa fuma, tá? Então, se todos nós devemos ter hábitos saudáveis, fazer exercício, ter uma dieta adequada, muito mais ainda quem tem uma condição rara. E então entra também um papel de conscientização, assim como acontece quando existe uma campanha, né? Como é que a senhora vê o papel dessas campanhas? Em relação às doenças raras, a maioria ainda das campanhas que nós estamos fazendo, elas visam a alertar a população, o público, mesmo os profissionais de saúde, para a existência das condições raras. Porque, de novo, assim, nas escolas de saúde ainda é falado pouco sobre as condições raras. Então, o que tu espera de um profissional de saúde é que ele saiba tratar e identificar condições mais prevalentes, tipo diabetes, pressão alta, né? Mas a gente tem que saber identificar as raras também, né? Então, a gente se trabalha muito nesse sentido e por isso o dia, né, das pessoas com doenças raras, para tornar visível aquilo que pode ser considerado invisível, mas que não é invisível. Como um todo, você deu a estatística, são 13 milhões de pessoas no Brasil. São muitas, né? Então elas também merecem a nossa atenção. A pessoa com uma doença rara, né, diante do diagnóstico, ela não vai necessariamente viver mal, ela pode viver bem com o seu tratamento. Exatamente. E elas são bem diferentes uma da outra, então não pode ficar também com aquilo na cabeça, né, que vai ter sempre uma qualidade de vida assim não adequada. E justamente assim todos os avanços que tem tido é para melhorar a qualidade de vida. Tá certo. Então tá. Muito obrigada, doutora Eder Schatz, pelos nossos esclarecimentos aí gerais sobre doenças raras, né? Que é um mundo bem amplo, como a gente viu. O Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção fica por aqui. Te cuida e até a semana que vem.